Você já ouviu aquela expressão que diz que a vaca ou a vaquinha foi para o brejo? Pois bem, conta-se que a origem dessa expressão é a seguinte: um sábio e o seu discípulo estavam caminhando e pediram abrigo em uma casa. E o dono da casa abrigou-os, recebeu-os em casa e deu-lhes de comida, guarida e dormida. E quando foi depois, antes de dormir, o sábio perguntou ao dono da casa o que eles faziam para sobreviver, de que eles viviam financeiramente, quais as suas fontes de renda. E o dono da casa disse ao sábio que eles possuíam uma pequena vaca, uma simples vaca, a qual dela tirava o sustento para a família, com leite. Do leite fazia nata, fazia coalhada, queijo, manteiga, ou seja, ele usava o que a vaca proporcionava de leite e seus derivados para fabricar, vender e assim sobreviver. Esta era a sua única fonte de renda. Muito bem. Então, na manhã seguinte, o sábio acorda com o seu discípulo e, secretamente, sem que os donos da casa percebam, ele vai até onde está a vaca, a vaquinha, e a empurra a um despenhadeiro, um desfiladeiro, de maneira que ela cai lá no barranco, no brejo, no local brejado, molhado, encharcado. E a vaquinha fica ali, quebra a sua pata e os discípulos e o mestre vão embora. O discípulo, então, fica muito chateado com o seu mestre por ter feito aquela maldade e indaga-o: mestre, por que o senhor fez aquilo? Sabia o senhor que aqueles pobres daquela casa paupérrima, simples, viviam e sobreviviam apenas do que a vaquinha proporcionava a eles de leite, de derivados, e aí era a sua única fonte de renda? O sábio, então, olhou para o discípulo e disse: não vos preocupeis, não se preocupe, que tudo se esclarecerá. Eu fiz o bem para eles. O discípulo não entende, não gosta daquilo, mas como é o seu sábio, o seu senhor, o seu mestre, ele aceita e vai embora. Bom, um ano após, eles retornam ao mesmo caminho, pelo mesmo caminho, e param diante de uma casa que era a mesma que tinha passado o ano anterior. Só que a casa agora estava mudada, estava diferente, estava bem melhor, modificada, transformada, melhorada. E o mestre, então, bate novamente aquela casa, a porta, e pede guarida, pede para passar a noite. O dono da casa cede novamente a eles. E então o mestre pergunta ao dono da casa o que aconteceu, visto que no ano anterior a casa era bem diferente, bem simples, bem modesta. E então o dono da casa lhe diz: bem, como o senhor sabe, nós possuíamos uma pequena vaquinha, a qual ela sofreu um acidente e quebrou a pata, e como nós não tínhamos condições de pagar um veterinário para cuidar dela, nós acabamos tendo que vendê-la daquele jeito como estava, para que o proprietário que a adquirisse pudesse cuidar dela. E, como nós não tínhamos mais nenhuma fonte de renda, nós precisamos nos reinventarmos, precisamos desenvolvermos meios de sobrevivência. E assim nós migramos para outras formas de trabalho, de renda, e deu certo, e assim nós estamos agora. Ok? Resumo da história. Não sei se essa é a história verdadeira, se é a origem, existem muitas derivações, mas o que importa é o conceito, é a moral da história. Moral da história: os problemas, as dificuldades, elas são muitas vezes nossos amigos e nossas amigas, servem para nossos
nosso crescimento, nossa expansão, nossa evolução, nossa melhoria. Mudanças são necessárias, mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, mudanças de emprego, mudanças de trabalho, mudanças de locais físicos, mas é preciso mudarmos. As mudanças vêm com as dificuldades. Então, quando nós nos encontrarmos com alguns problemas, com algumas dificuldades, com algumas situações difíceis, nós precisamos nos reinventarmos. Precisamos fazer dessas dificuldades nossas aliadas, nossas amigas, nossas pontes para que possamos atravessar de um local para outro. Nós precisamos que elas sejam nossas escadas para que possamos subirmos de níveis de vida e assim evoluirmos, ok? Então fica aí essa pequena ilustração para nossa reflexão, aprendizado e prática. Eu sou Osias Torres, comunicador do programa Frequência do Bem, apresentado todos os domingos pela Rádio Compasso FM, frequência 98,7, aqui direto da cidade de Ibiapina, no estado do Ceará. E vocês podem também ouvir o programa Frequência do Bem na radiocompassofm.com, ok? Abraços, paz, saúde, sucesso, vida plena e abundante para todos.